Boa tarde a todos e que potencial, pelo menos aqui no sejam bem-vindos à Casa do Senhor. Sejam bem-vindos a um culto especial em que durante estes dias ao longo de todo o mundo tem-se celebrado este acontecimento que marcou a história da humanidade e hoje também estamos aqui para celebrar isso mesmo, estamos aqui para celebrar esse ato de amor maravilhoso que vemos em Jesus e hoje especialmente porque é conhecido o dia, não é? Como o dia da ressurreição, porque hoje realmente celebramos a vitória que Jesus teve depois de ter sido sacrificado, depois de ter morrido, e é realmente um motivo de grande alegria nós podemos estar aqui. É muito bom podermos louvar juntos, é muito bom podermos meditar sobre estas verdades, é muito bom nós lembrarmos disto. E é realmente impressionante ver que hoje em dia nós vivemos num mundo secular, não é? Mas mesmo assim este acontecimento foi tão marcante que provocou uma celebração, embora em muitos aspectos se calhar não tão fiel àquilo que devia ser. No entanto, é inegável que a maior parte das pessoas sabe deste acontecimento, sabe sobre assim, traços gerais, o que é que fala a Páscoa, e também é o nosso dever enquanto cristãos de falarmos às pessoas, não só nesta altura, mas esta altura é propícia para isso também, falarmos às pessoas sobre realmente o que é que a Páscoa significa e sobre como essa Páscoa, sobre como essa libertação nos afeta a nós enquanto cristãos e enquanto pessoas como eles, e é uma oportunidade muito boa para podermos partilhar o Evangelho com essas pessoas. Então o meu desafio, antes de começarmos o culto em si, é que durante esta semana, se vocês já tiverem falado com colegas ou amigos do vosso trabalho ou não só, e também é um desafio para mim mesmo, que façamos o esforço por falar às pessoas acerca deste Jesus que nós estamos hoje aqui a celebrar a Páscoa, porque se nós não fizermos esse esforço intencional é muito difícil. Deus é capaz, claro, mas é muito difícil. Então um grande desafio é que nós, não só nesta altura festiva, mas também durante o resto do ano, possamos realmente ter como uma das metas da nossa vida anunciar Jesus. Hoje era o terceiro domingo, mas vamos fazer um culto especial de Páscoa com algumas participações e também agradecer a presença do Jonatas e da sua esposa, que veio do Silveiro para nos transmitir a palavra de Deus esta tarde. Já é hora. Mas antes disso, vamos iniciar o período de louvor. Eu queria pedir aos irmãos que pudessem ficar de pé, que eles puderem. E antes de cantarmos, eu vou ler um texto. Vocês não precisam de abrir, mas se quiserem abrir, é um texto muito conhecido e nesta altura ainda mais, mas é um texto que eu gosto muito e que abre, digamos assim, uma maneira de nós vermos de forma mais clara na nossa cabeça o sofrimento e a intenção deste sofrimento, o objetivo deste sofrimento pelo qual Jesus passou. Então eu vou ler eu não consigo falar assim tão alto.
Desculpem estes problemas técnicos, já se resolveram. Então, como eu estava a dizer, eu vou ler e vocês podem acompanhar o texto em Isaías 53. Quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura, nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado, e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o considerámos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matador, e como uma ovelha muda diante dos seus tosquedores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência quem o considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso, eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até à morte, e foi contado pelos transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Com isto em mente, vamos todos entoar juntos o hino número 595, a mensagem da cruz.
a Jesus. E realmente é espetacular. Nós sabemos que vamos louvar para sempre a Jesus. E Ele merece esse louvor eterno. E é mesmo muito bom e despoeta muita gratidão em podermos participar neste povo que dá louvor e honra a Jesus por causa deste amor tão maravilhoso que Ele mostrou. Eu pedia ao Emerson que nos pudesse dirigir agora uma palavra de oração, louvor e gratidão a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo dia da ressurreição, Senhor. Pelo dia em que somos gratos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Pelo fato de que o Senhor nos ama até as últimas consequências. Somos gratos por tudo. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe, Pai, o nosso culto. Que o Senhor esteja aqui e possa abençoar, Pai, a palavra que vai ser trazida pelo Teu servo. Que o Senhor abençoe os cânticos. Abençoe, Senhor, tudo que for feito e seja para a Tua honra e para a Tua glória. Porque nós estamos aqui para Te servir, Senhor, para Te adorar, para que o Senhor faça morada em nosso coração. É isso que nós te pedimos, Senhor. É isso que agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Como eu falei há pouco, nós vamos ter hoje algumas participações que as pessoas que eu convidei amavelmente aceitaram o meu convite e por isso muito grato. Antes disso, queria só dar alguns anúncios, nomeadamente os pedidos de oração que têm vindo a ser projetados. Não nos esqueçamos de orar por estes irmãos e irmãs que estão a passar por momentos mais difíceis. Enquanto igreja, nós devemos cuidar uns dos outros e isso também envolve cuidar em oração. E muitas vezes nós esquecemos, não é? Temos tantas coisas para fazer durante a semana, mas possamos fazer esse esforço, possamos arranjar alguma maneira de nos lembrarmos destes irmãos e irmãs que necessitam mesmo muito das nossas orações e necessitam mesmo muito, tal como todos nós, do poder de Deus nas suas vidas. De outros anúncios, eu não sei se alguém tem algum anúncio a fazer, só relembrar que qualquer irmão ou irmã que deseja adquirir a coletânea pode ainda falar comigo. Eu ainda não fui imprimir as coletâneas, então pronto, ainda há espaço. Vai haver sempre espaço, mas ainda há espaço para, se quiserem adquirir, podem falar comigo no fim do culto. E do resto não tenho assim mais anúncios, não sei se alguém tem alguma coisa. Então, eu chamava aqui à frente, vamos agora ter as duas participações de seguida, mas primeiro vou chamar a Margarida para nos vir aqui para a sua participação e depois, quando ela acabar, a escola dominical pode subir para ter também a sua participação musical, está bem? Então, pode ser. Irmãos, que alívio. Então, Tiago, quando me convidou para ter esta participação, pensei no momento que hoje estamos a viver ou a reviver todos os anos, enquanto estivermos neste mundo em que ansiamos que vamos encontrar o Senhor. E um livro que eu gosto muito, El Shaddai, encontrei um texto que para mim acho que retrata, acompanhado de uma poesia. Talvez tenhas neste momento uma questão: como é o reino do Senhor Jesus? O reino do Senhor Jesus não é como os outros reinos deste mundo. O seu reino eterno é imperecível. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo,
Lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Um dia o Senhor Jesus virá com poder e grande glória e restabelecerá na terra o seu reino. Mas esse é um projeto adiado no tempo. Entretanto, aqui e agora, o reino de que falamos é um reino espiritual, não material. É um reino que o Senhor estabelece nos corações humanos. Um reino em que o soberano é o doce e amado Redentor. Temos, portanto, um Rei que nos amou, de tal maneira que encontrou um meio de apagar os nossos pecados para sempre e de nos reconciliar com Deus Pai. O Senhor Jesus Cristo, sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, sendo Deus eterno, El Shaddai, tomou a forma de homem, verdadeiro homem, para vir ao mundo e pagar o alto preço, a dívida imensa que tínhamos para com Deus por causa dos nossos pecados. Nós estamos irremediável eternamente perdidos, sem paz, sem solução, sem Deus no mundo. O Senhor Jesus veio trazer-nos o caminho para Deus, o caminho de regresso ao Pai, à comunhão com o Pai. Como fez isso? Pela entrega de si mesmo na cruz do Calvário por cada um de nós. E uma vez por todas o pecado do homem foi cravado e expiado na cruz. O preço foi pago. A compra foi feita. A redenção foi completada. A ponte foi construída. O caminho foi aberto. O véu foi rasgado. Tudo o que era necessário fazer foi feito. Tudo quanto o homem jamais poderia conseguir foi alcançado de uma vez pelo Senhor no monte do Calvário. A Ele custou tudo, a nós nada. Ele pagou tudo, nós nada. Ele arcou com a culpa toda, nós ficámos sem culpa nenhuma. Por fim, Ele fez soar as palavras: está consumado. O seu trabalho de redenção tinha terminado. A obra estava concluída. A nós cabe-nos aceitar o perdão que foi por Ele adquirido na cruz. A nós cabe-nos compreender o seu amor, recebê-lo como Salvador, obedecer-lhe e seguir em frente para uma vida nova, cheia de significado e alegria. Há histórias lindas no mundo, incluindo histórias de amor que nos comovem. Nenhuma, porém, se compara à história do amor de Deus por nós. Vale a pena receber esta nova vida que temos em Cristo e voar para as alturas como águias. Em João capítulo 3, versículo 16, vem o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Como pudeste, Senhor, amar um ser assim? Traçar um plano, fazer-te humano, vires aqui por mim. Como pudeste, Senhor amado, tomar sobre ti mesmo o meu pecado, espiá-lo na cruz até ao fim. Como pudeste deixar a glória para vires trazer-me a luz? Tu podias ter enviado um anjo ou mesmo um querubim, mas não quiseste. Antes vieste morrer por mim. Como pudeste, Senhor amado, ver para além do meu pecado, tomar meu barro e com paciência fazer um vaso novo para teu serviço e tua honra em obediência. Ó, toma-me, Senhor Deus, mais uma vez. Continua a moldar este barro até que caias. Faz-me mais semelhante ao modelo perfeito. Limpa-me mal de todo o defeito e enche-me depois o bom cheiro de Cristo. Enche-me até transbordar, para que eu possa derramar a tua presença pelo caminho até que tu me chames e eu vá então descansar no eterno lar, como a ave que se recolhe ao ninho.
podermos ouvir estas músicas que têm uma mensagem tão profunda. E desde já agradeço também à Escola Dominical por ter aceito o convite, por terem ensaiado, por terem estendido o vosso tempo. E realmente é muito bom nós podermos cantar sobre todas estas verdades. O hino que a Escola Dominical cantou agora é um hino que percorre mesmo todo aquele caminho, não é? Desde que Jesus carrega a cruz e sobe até ao monte do Calvário, desde que Jesus é crucificado e vê-se ali presente na cara dele, no semblante dele, todo o pecado humano, todas as nossas ações que são más e que foi a razão pela qual ele voluntariamente se ofereceu. Vemos também a sua sepultura, como a humanidade, ou como a humanidade não sabia qual era o plano geral, mas as autoridades judaicas e romanas da altura achavam pronto, já dá. Estava a dizer que imaginem, ponham-se no lugar das autoridades judaicas e romanas na altura. Mataram aquele que estava a instigar tantos problemas, não é? Estava a causar motins, estava a causar pessoas a pensarem fora daquilo que era o paradigma social na altura. Mataram-no e acabou. E realmente naqueles 3 dias, em que Jesus esteve sepultado, deve ter sido essa a sensação que eles tiveram. Alguns se calhar ainda meio duvidosos, do género o que é que vai acontecer, mas ao 3º dia essas dúvidas foram todas dissipadas, não é? Graças a Deus. E a morte não conseguiu segurar. E assim cobriu esse tudo. E realmente é uma verdade muito grande a última estrofe. Vê, a pedra removeu e o túmulo esvaziou. Aleluia ao Salvador, Jesus ressuscitou. E é isto que nós estamos aqui a celebrar hoje, não é? Nós estamos hoje a celebrar o poder e a vitória que Jesus tem. Que Jesus teve ao ter morrido e ressuscitado e ter vencido a morte, o pecado, ter vencido também Satanás, que achava que aquilo também estava a ganho, mas Jesus virou o jogo, não é? E por causa disso nós agora podemos ter paz com Deus, podemos ter reconciliação com Ele. Realmente, quando nós pensamos, a cruz de facto teve muito poder. E o hino que nós vamos cantar agora a seguir, antes de ouvirmos a mensagem que Deus tem para hoje esta manhã, esta tarde, este culto, pronto, assim, este hino que nós vamos cantar fala exatamente sobre o poder que há na cruz. E também começa no início desta caminhada dura que Jesus teve. E o meu desafio neste hino, porque é um hino que é muito visual, um hino que, se atentarem para a letra, explica de forma bastante palpável como é que tudo aquilo aconteceu, quase como se estivéssemos lá em primeira pessoa. E o meu desafio é que nós, ao cantarmos, não só agradecemos e louvamos a Jesus por causa deste dádivo tão maravilhoso, mas que realmente transportemos a nossa mente para aquele momento em particular e possamos meditar neste momento em particular. Portanto, queria pedir para chegar perto. Vamos aproveitar para levantar as coletas para a obra do Senhor e vamos todos juntos entoar este hino, o poder da cruz. Oh
pensar sobre isto e hoje para nos ajudar também para cá o Jonatas, que aceitou o convite, e eu vou só limpar isto aqui e já podes subir.
Que a graça e a paz do Senhor esteja convosco. É um privilégio para mim poder estar com os irmãos, particularmente hoje acompanhado da minha esposa também. E às vezes são estes os únicos momentos em que nós temos para estar juntos um com o outro sem filhos à volta. Então é possível às vezes os avós ficarem um pouco mais livres e nós vimos no carro, vimos compartilhar alguns momentos também, a falar. E é para nós um privilégio poder servir desta forma também. Aquela jovem que está ali tem 4 filhos, não é? 4 filhos pequeninos e nós temos a vida bastante atarefada. Toda graças a Deus por isso. E é para mim também um grande privilégio estar aqui neste dia em particular, neste dia em específico. Que é o dia, obviamente, que de uma forma mais concreta, mais específica, nós lembramos a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Glória a Ele, já cantámos, já falámos tanto sobre a vida de Jesus, mas não nos cansaremos, porque isto é um pequeno momento da nossa eternidade. Na nossa eternidade nós estaremos para sempre a cantar louvores ao nosso Deus, isso para nós é maravilhoso. Eu convidava os irmãos a abrirem Romanos capítulo 8. Se Deus assim permitir, vamos meditar sobre alguns versículos aqui, muito preciosos. Este é um dos capítulos mais belos, se assim pudermos categorizar na Escritura. Romanos capítulo 8, e vamos ler do 31 ao 34. Romanos 8, 31 a 34. Esta conclusão do capítulo 8 de Romanos, não a conclusão toda, mas parte dela. Então diz assim em Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 34. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Quando eu estava a meditar nestes versículos e nestas acusações, veio-me à memória um programa que eu gostava muito de ver no National Geographic. Não sei se já viram esse programa chamado Presos no Estrangeiro. Alguma vez viram? Presos no Estrangeiro. E conta por traços largos várias histórias verídicas de pessoas que vão para o estrangeiro, para um outro país, e que por alguma coisa que fazem ou que lhe fazem a eles acabam por ficar presos. Ficar presos sem os direitos que eles teriam nos seus próprios países. E em certas narrativas, o que acontece é que a pessoa que está presa, às vezes injustamente, como disse, ela tenta-se livrar. Outras vezes justamente, mas a intenção é sempre a mesma. Tenta-se livrar daquelas prisões, muitas vezes prisões deploráveis, prisões sem qualquer condição. Eles estão condenados pela lei desse país, mas ainda assim eles tentam verificar alguma brecha na prisão, alguma maneira de eles saírem da prisão, e em alguns casos eles conseguem. Em alguns casos eles conseguem, por alguma razão, sair do país, e assim que colocam um pé no seu país de origem, eu suspeito que a expressão seria esta: quem agora intentará acusação contra mim? Podem tentar, mas já não conseguem. Agora há um suspiro de alívio, porque eles finalmente não são acusados, finalmente eles não são condenados, mesmo que tenham cometido delitos, às vezes, no país onde foram presos. Ora, Paulo, nestes versículos, começa exatamente por essas perguntas. Ele faz várias perguntas. E nós iremos, se o Senhor permitir, olhar para estes versículos e para estas perguntas e para uma pergunta maior que ele coloca aqui. Às vezes faz a pergunta de várias formas. Mas a primeira pergunta que ele faz é o seguinte, no versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? E que coisas são estas? Não é? Acabámos por entrar num capítulo a meio. Que coisas são estas a que Paulo se refere? Poderá estar a referir-se à cadeia de salvação que está exatamente nos versículos anteriores. Do versículo 29 e 30, os que antes conheceu, predestinou
para serem conformes à imagem do seu Filho, e aos que predestinou, este também chamou, aos que chamou, este também justificou, aos que justificou, este também glorificou. Que diremos, pois, estas coisas? Pode ser também que Paulo esteja a referir a todo o capítulo 8. O capítulo 8 é um capítulo de vitória. É um capítulo que a criação geme, e apesar disso nós sabemos que ela aguarda a revelação do Filho de Deus. E apesar disso nós sabemos que, apesar de sofrermos coisas, ele termina e diz ele diz que sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados como o seu decreto. Então nós podemos confiar que Cristo usará, ou Deus usará as coisas todas para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu creio que isso é verdade, ele refere-se a tudo isso, mas creio que ele se refere a todo o livro para trás. O Romanos capítulo 8 desempenha também uma função de dobradiça, como nas portas, não é? A partir do capítulo 9 ao 11 nós teremos outros temas, ele colocará Israel na equação, e haverá aqui alguns outros temas, de 9 ao 11, e depois uma vertente mais prática de 12 para a frente, até ao 15. Então o Romanos capítulo 8 também serve como uma conclusão desta parte toda de Romanos. Tudo o que ele falou desde o capítulo 1, 2, 3, por aí adiante, até ao capítulo 8. Então Paulo olha para este versículo 31, pode estar a referir a todas estas coisas, eu creio que é tudo o resto que está por trás. Ele diz que diremos depois estas coisas. Tudo o que eu já falei, desde o capítulo 1, 2, 3, por aí adiante, até agora. Que diremos depois estas coisas? Então ele faz mais 3 perguntas nos versículos seguintes. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Segunda pergunta, ele diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E a terceira pergunta: quem os condenará? No fundo, é a mesma pergunta feita de 3 maneiras diferentes. Quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os escolhidos? Quem os condenará? A mesma pergunta feita de 3 formas diferentes. E o objetivo é tentarmos responder essa pergunta. Mas já que Paulo termina, vamos ver como Paulo fala disso no início do livro. Quem nos pode condenar? Quem nos pode fazer mal? Quem nos pode atribuir acusação? E Paulo fala disso no início. Para nós compreendermos o que Paulo diz aqui, é melhor compreendermos o que é que ele diz que nos acusa, que nos desfaz, que nos condena no início do livro. E nós iremos, se Deus permitir, então, olhar para isso, olhar para aquilo que Paulo diz que nos condena em primeiro lugar, no início do livro, e aquilo que nos condena agora. No início do livro, então, vamos a Romanos capítulo 1 a 3, lendo apenas alguns versículos, nós veremos pelo menos 3 coisas, aliás, 3 coisas e uma última por causa dessas 3, que nos acusa, que nos traz condenação. E o capítulo 1, Paulo está a falar sobre idolatria de coração, aqueles que levantam ídolos, não propriamente ídolos feitos de pedra ou de madeira, mas ídolos no seu coração, que procuram mudar a verdade de Deus em mentiras, procuram adorar mais as coisas criadas do que adorar o Criador. E no final do capítulo, nos versículos 28 e 32, ele diz o seguinte: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. No versículo 26 ele já tinha dito: Deus os abandonou às paixões infames. A primeira coisa que nós vemos que nos condena, que Paulo diz aqui, é as nossas próprias paixões, os nossos próprios pecados. O que é que nos condena? Quem intentará acusação contra nós? Nós próprios. O nosso próprio pecado. Ele continua no capítulo 1, versículo 28. Deus entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Que coisas são essas? Estamos cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem.
Sabe o que Paulo está a dizer acerca do nosso pecado? Está a dizer que não só que nós fazemos as coisas más, mas nós desejamos fazer as coisas más. Está dentro de nós. E fomos entregues a um sentimento perverso, um sentimento que tem prazer no pecado. Nós não só mentimos, nós temos prazer em mentir. Nós não só fazemos coisas más, nós temos prazer em fazer as coisas más. Paulo diz que na raiz de tudo isso está uma desconsideração pelo conhecimento de Deus. Desconsideraram, diz o versículo 28, não se importaram em ter conhecimento de Deus, então Deus entregou a um sentimento perverso. E este sentimento perverso envolve coisas que nós consideramos todas muito más: homicídio, adultério, inveja. Mas depois coisas que consideramos assim não tão más, não é? Desobedientes aos pais e às mães. Mas tudo isso vem de nós próprios, do nosso desejo, do nosso desconsiderar em primeiro lugar quem Deus é, e Deus nos entrega. Aquilo que nos condena em primeiro lugar somos nós próprios. Nosso próprio pecado está dentro de nós. E pior que isso, versículo 32, nós não só fazemos coisas más, nós aprovamos outros que fazem coisas más. Talvez não haja uma retificação melhor para aquilo que fazemos mal do que outra pessoa fazer igual. Quando outra pessoa faz alguma coisa de errado, nós pensamos, afinal, não somos assim tão maus. Afinal, não sou só eu. Afinal, o meu pecado, perto do pecado do outro, é pequeno. E aquilo que Paulo diz é que não só fazem as coisas, mas consentem o que fazem. Nós amamos o nosso pecado. E esta é a primeira coisa que nos condena, o nosso amor ao pecado. Mas Paulo continua. No capítulo 3 ele vai falar de uma outra coisa que nos condena, que é a lei. Não é? Nós pensemos talvez que as coisas são assim para os descrentes. As coisas são assim para os gentios, pensavam os judeus. As coisas são assim para os irreligiosos. As coisas são assim para os caloiros que vêm para Coimbra, que vêm desregrados, sem os pais e sem as mães. Nós que viemos ao culto todos os dias, ou todos os domingos, já não somos assim. Mas Paulo quer destruir isso, destrói os judeus. Ele diz, a lei também vos condena. Lá em Romanos, capítulo 3, versículos 19 e 20. Diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O que Paulo está a dizer é que se tu conheces a lei de Deus, isso devia ter um efeito em ti. E o efeito é fechar-te a boca. Fechar-te a boca porque tu não consegues, por ti próprio, cumprir essa mesma lei. Não consegues reclamar para ti uma bênção maior. Não consegues reclamar para ti uma salvação perfeita. Não consegues chegar ao pé de Deus e dizer, eu cumpri. Não. O foco da lei é mostrar o quão pecador nós somos. É mostrar o quão nós não conseguimos chegar. O propósito da lei é fechar a nossa boca e dar-nos um conhecimento maior da nossa condição pecaminosa. Quanto mais nós conhecemos a lei, mais veremos que somos pecadores. A lei é a vontade de Deus, a vontade santa de Deus para o homem. A vontade é santa e nós não. É como aqueles espelhos, não sei se tem um espelho desse lado por casa. Normalmente as senhoras têm esses espelhos. Aqueles espelhos magnificadores, não é? Os espelhos às vezes são pequeninos, mas conseguem chegar ao poro, não é? À ruga. Conseguem ver as coisas todas. Não é? Conseguem ver pormenorizado. E a lei é como se fosse um espelho desses cósmico que magnifica o nosso pecado e nos diz o quão pecadores nós somos, condena a nossa própria suficiência. Nós roubamos, mentimos, adoramos falsos deuses. Isto a lei nos diz. Nos diz, não cometas adultério, não investes, não te envolvas com a imoralidade, não mates, não ires de forma pecaminosa. A lei de Deus nos mostra a profundidade do nosso pecado. É por isso que ela nos condena. Quem pode passar este teste? Quem pode passar no teste da lei de Deus? Ninguém. Portanto, nós mesmos, o nosso desejo pelo pecado nos condena. Também a lei de Deus nos vai condenar. E nós podíamos estar a pensar assim, sim, mas e aqueles que não conhecem a lei de Deus? E aqueles que nunca ouviram falar da palavra de Deus?
Como é que eles estão diante de Deus? Paulo também responde a isso no capítulo anterior. Capítulo 2, versículo 13. Paulo diz assim: porque os que ouvem a lei não são os justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm a lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles a lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Vê o que Paulo diz? Talvez tu não conheças a lei, mas tu ainda tens alguma coisa dentro de ti, escrito no teu coração, que te diz o que é certo e o que é errado. Tens alguma coisa que te faz sentir culpado quando roubas, quando mentes, quando fazes alguma coisa de errado, quando matas alguém. É claro dentro de ti isso. É óbvio que se continuares a fazer isso e cauterizares a tua consciência, o certo vai-te parecer errado e o errado vai-te parecer certo. Mas Deus diz que dentro do nosso próprio coração existe uma lei moral escrita. Todos nós nos sentimos culpados pelas coisas que nós fazemos mal, porque por nossa natureza, sabemos a diferença entre o bem e o mal e vamos ter de prestar contas a Deus por causa disso. E se isto não se chegar, olha o que diz o versículo 1 do capítulo 2. Portanto, diz Paulo, és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Quem não faz isto? Quem não julga os outros pelos padrões seus próprios? Eu faço isso, eu sou muito bom a arranjar desculpas para o meu próprio pecado e desconsiderar as desculpas dos outros para o seu próprio pecado. Consigo arranjar muito boas desculpas para fazer o que faço. Estou cansado, estou farto, estou cheio de trabalho, portanto eu ir-me com os meus filhos. Eu sei que não devia, mas é aquela palavra poderosa. Consegue apagar tudo o que está para trás. Eu admito um erro, mas apago tudo o que está para trás e agora vem a parte séria. Mas é justificável. Mas os outros não. E é isto que Paulo diz: tu és inexcusável quando julgas. Quem quer que sejas. Porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro. Paulo diz: tu és hipócrita. És tão bom a condenar os outros. E mais uma vez, para não começarmos a pensar que são só os outros, ele irá falar para judeus religiosos. Ele diz: os gentios estão condenados diante de Deus pelo seu próprio pecado. Os judeus estão condenados diante de Deus pela lei que os aponta e que eles conhecem e aponta o seu próprio pecado. Todos eles são inexcusáveis. E para terminar, ele diz assim: olha, Romanos 3,23, todos conhecemos, porque todos pecaram. Todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Todos. Significa todos. Devemos ir ao original da palavra. Todos significa todos. Todos nós. Aqueles que estão lá fora e aqueles que frequentam a igreja diariamente ou semanalmente. Aqueles que vêm a culto de Páscoa. Todos estamos condenados diante de Deus. A verdade é que nós estamos condenados diante de Deus pelo nosso próprio desejo, pela lei. Estamos condenados diante de Deus, mesmo aqueles que não conhecem, pela lei que está escrita no seu próprio coração. Mas aquilo que nos condena, na verdade, Paulo diz nestes versículos, é o que está no capítulo 1, versículo 18 e 2,5. 1,18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. E 2,5 diz: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesoura gira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Mais importante do que tudo isto, quem é que nos condena? É Deus. É Deus que nos condena. Pelo nosso próprio pecado. Pela lei que nos aponta. Deus nos condena. E Paulo não tem qualquer problema em falar isso.
não está envergonhado em relação ao juízo de Deus. Agora, nós tiramos algum tempo para ver que nos condena nos primeiros capítulos, porque, sabendo a amargura destes 3 primeiros capítulos, nós veremos a doçura do capítulo 8, aquilo que acabámos de ler. Paulo é claro acerca de quem é por nós. Paulo é claro acerca de quem nos condena no capítulo 8. Mas como é que Paulo, dos primeiros 3 capítulos, nos diz que é Deus quem nos condena, com a sua ira e o seu juízo pelo nosso próprio pecado? Como é que Paulo passa de um Deus que está contra nós para um Deus que está a nosso favor no capítulo 8? Como é que Paulo passa de um Deus que está irado connosco para um Deus que é amoroso para connosco? E a nossa passagem nos mostra. Paulo diz, na nossa passagem, voltemos a Romanos capítulo 8, que diremos depois destas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? E este se Deus é por nós não é uma dúvida que Paulo tem. Este se Deus não é condicional. Se Deus é por nós, e esperemos que Ele seja, não é, nós usamos o se, às vezes com certeza, outras vezes com dúvida, não é? Se o Sporting perder logo, é provável que já não seja campeão, não é? É provável também que perca, mas outra coisa. Mas o se é condicional nesse caso. Nós não sabemos o futuro, nós não sabemos como será, não sabemos as coisas que acontecerão. É um se condicional, mas o se que Paulo usa aqui não é condicional. Paulo não tem qualquer dúvida. Paulo não tem qualquer dúvida que Deus é por nós. Esta frase poderia ser traduzida: já que Deus é por nós, quem será contra nós? Já que Deus está do nosso lado, quem é que pode ser contra nós? Ele crê que isso é verdadeiro, que isso é certo. Deus é por nós. E a resposta é clara: ninguém. Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Ninguém. Se Deus é por ti, quem pode ser contra ti? Mas, mais uma vez, como é que passamos de um Deus que está contra nós, os primeiros capítulos, para um Deus que está a nosso favor, em Romanos capítulo 8? É pelo versículo 32. O versículo 32 nos diz: aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Por amor, Deus não poupou o seu próprio Filho. Por amor, Ele o entregou por nós, enviou o seu Filho. Jesus, o Filho de Deus, o Deus feito homem, em forma humana. Ele viveu uma vida de obediência perfeita, sem qualquer pecado. Nenhuma maldição do capítulo 1 ao capítulo 3 se aplica a Jesus. Jesus não passou por nenhum pecado do capítulo 1, nem do capítulo 2, nem do capítulo 3. Quando Paulo diz lá em Romanos capítulo 2, versículo 10, não há um justo nenhum sequer, Jesus não está incluído aí. Jesus é justo, perfeito. Jesus não merece a ira do Pai. Ele não merece a justa ira pelos nossos pecados. Ele merecia ser poupado do nosso castigo. Então, quando o Pai olha para Jesus, lá no batismo, ele diz: este é o meu Filho amado em quem eu tenho tanto prazer. Eu tenho prazer nele. Jesus não veio para viver os benefícios da sua divindade nesta terra. Jesus veio para sofrer a ira que nós merecíamos. Jesus veio para carregar a ira, para tomar o peso da condenação de Romanos capítulo 1 a 3. Jesus veio para levar a nossa condenação para que nós pudéssemos ser livres. Para que nós pudéssemos não ser condenados, não ser acusados. Para que ninguém pudesse ser contra nós. O Filho de Deus deu a sua vida por nós. A linguagem de Paulo: Deus, o Pai, enviou o seu Filho por nós. Ele não poupou o seu Filho. Colocou sobre ele o castigo que nós merecíamos por cada mentira, por cada pecado, por cada pecado que está no nosso fruto, como diz o hino, nosso fruto e raiz. Está dentro de nós e se manifesta em fruto. Ele carregou o castigo por cada pedaço de pecado e rebelião do povo de Deus. Deus não poupou o seu Filho. Jesus suportou tudo isso na cruz. Portanto, diz Paulo, não existe condenação para nós, porque Jesus mudou tudo. Se nós se perguntarem, a Páscoa é um evento assim tão significativo? É definidor.
É óbvio que ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós lembramos e vemos na nossa vista toda a dramatização do Evangelho, toda a morte de Jesus, e Ele nos relembra, se lá isto até que eu venha, nos relembra que Ele está vivo e voltará um dia. Portanto, nós relembramos, vez após vez, a Páscoa é mais um dia em que nós relembramos, um dia especial, em que nós relembramos, é definidora, totalmente definidora para nós. Romanos 1-3 já não se aplica a nós, os que creem, mas aplicou-se a Jesus, para que isso não fosse verdade na nossa vida. Mas isto não é o fim das boas notícias, notem. Paulo vai dizendo até que chega ao versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Cristo quem morreu. Já vimos a tremenda obra de Jesus Cristo ao levar o nosso pecado, a ira do Senhor pelos nossos pecados. Mas Paulo acrescenta, e esta versão diz ou antes, ou outras versões, a NVI, a nova versão internacional, diz e mais. E nós poderíamos perguntar, e mais? E mais o quê? O que é que pode ser mais do que Cristo morrer e levar os nossos pecados na cruz? E Paulo diz, e mais ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Intercede por nós. Ele não só morreu, mas ele não continua morto. Porque se Jesus simplesmente morresse, ele não era mais do que uma vítima dos nossos pecados. Não era mais do que um mártir, como outros morreram pelo nome de Jesus. Mas ele morreu, ele ressuscitou, ele venceu a morte. E isso foi a aprovação de Deus, demonstrou a aprovação de Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo. Jesus sofreu a nossa morte, saiu da sepultura vivo como um conquistador. Ele conquistou a nossa salvação. E é esta evidência de que Deus o Pai, o juiz, aquele estava contra nós, mas está satisfeito e é a nosso favor. Ele é a nosso favor. É o carimbo da aprovação divina. Na salvação que nós temos, na remoção da culpa que estava lá em Romanos capítulo 1-3, que estava sobre nós. Nós que pecámos, nós estávamos sob o efeito do pecado. E não só isso, Paulo diz, ele está vivo. Jesus está vivo. Lázaro ressuscitou também. Outros ressuscitaram. Mas esses voltaram a morrer. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Nunca mais morrer. Ele está vivo e não somente está vivo, ele intercede por nós. Diz Paulo, ele intercede por ti. Esta é a prova eterna de que o pecado foi cancelado. Que não existe mais condenação em nós. Enquanto Jesus estiver vivo, irmãos, não existe condenação para nós. Enquanto Jesus estiver a interceder por nós, não existe condenação por nós. Quem nos pode condenar? Ninguém. Jesus morreu, ressuscitou por nós. Imaginem um tribunal cósmico, divino, em que nós somos apresentados como réus, somos apresentados como aquelas pessoas que estão a ser acusadas. E do lado poderá estar o acusador, não é? Satanás quer dizer acusador. Está a dizer este aqui é culpado. É culpado porque ele não só faz as coisas que são más, mas ele deseja, não é? O fruto não é só fruto, é também raiz, é o amor pelo pecado. E isso está certo. E a lei tem dito, e ele sabe o que diz a lei e tem feito o pecado, tem acusado. Ele está culpado. O acusador teria um dos julgamentos mais fáceis de sempre. Nós já éramos culpados. Não tínhamos qualquer hipótese. Então, ao bater do martelo do juiz, a sentença é essa. Culpado. Culpado. Ao ouvirmos este martelo e esta sentença, olhamos para os olhos do Pai e vemos amor. Porquê é que Ele nos ama? Não sei. Porque é amor. Porque é amor. Porque em nós não havia nada bonito, nada desejável. Ainda assim Ele nos ama. E a sentença tem que ser cumprida. Somos culpados. Mas Deus, o Filho, Jesus Cristo, toma o nosso lugar. É executado no nosso lugar. Leva o castigo do nosso pecado. Se Satanás, o mundo, a lei ou a nossa consciência se levanta para nos condenar,
com todas as evidências que existem, nós podemos dizer sim, somos culpados, mas Jesus tomou o meu castigo. Se Satanás, o mundo, a lei ou a nossa consciência se levantam, Jesus também se levanta e mostra as mãos perfuradas, mostra o lado perfurado, mostra a cabeça, mostra Cristo vive e ressurreto, vencendo a morte, vencendo o nosso inimigo. O veredicto é inocente porque Cristo tomou o nosso castigo. Conseguem ver que mesmo Paulo descreve nos primeiros capítulos que estávamos sob a ira de Deus, agora pode dizer que não existe nada que nos condene. O capítulo começa assim, Romanos capítulo 8, porque portanto agora nenhuma condenação há. Não há condenação. Mas continua o versículo, continua. Diz, para os que estão em Cristo Jesus. E só para esses. Porque nós não nos conseguimos salvar a nós próprios. Eu não sei se está aqui alguém que está sem Cristo hoje. Eu não conheço os corações. E nem sequer a frequência de igreja é um indicador de que essa pessoa é salva. Portanto, eu poderia saber se aqui alguém estaria pela primeira vez. Mas nem sequer isso seria definidor. Eu não conheço se é nascido de novo, se é nova criatura, como diz Paulo. Eu não sei. Mas se ainda não te arrependeste do teu pecado e ainda não depositaste a tua fé em Jesus Cristo, estas bênçãos que falamos aqui em Romanos capítulo 8 são só uma potencialidade para ti, uma hipótese para ti, mas não são verdadeiras para ti ainda. E o que acontece é que as maldições do capítulo 1 ao capítulo 3 ainda estão sobre a tua cabeça. Porque a única forma de não haver condenação é estar em Cristo Jesus. Este Cristo que nós hoje relembramos que foi morto, que foi esmagado pelo nosso pecado, como nós já lemos em Isaías 53, pelas nossas transgressões, mas não ficou morto. 3 dias depois ressuscitou em vitória e em poder e está à direita do Pai a interceder por nós. Não há nada que tu possas fazer para ganhar a tua salvação. Jesus já fez tudo para ganhar. Tu precisas de apropriar-te dessa salvação, de arrepender-te do teu pecado e crer em Jesus Cristo no dia a que se chama hoje. No dia que se chama hoje. Gostava de concluir com 3 coisas que nós vemos também nesta passagem. A primeira delas está no versículo 33, diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Toda esta salvação maravilhosa que temos falado, ela pertence do início ao fim a Deus. Salvação pertence ao Senhor. Não existe nada que nós possamos fazer para nos fazer mais agradáveis, mais perto, mais belos diante dos olhos do Senhor para ganharmos a sua salvação. Do início ao fim é plano de Deus, é Ele quem executa. Deus, o ofendido, envia o Filho que toma o castigo e a ira do Pai sobre nós. Deus, o Pai, o ressuscita dos mortos. E Deus, o Filho, intercede por nós. E Deus, o Espírito, aplica a salvação no nosso coração. A salvação é do Senhor. Este é um dos benefícios. Nós temos caminhado nos primeiros 3 capítulos. Percebemos que em nós, o nosso desejo é pecado. E se a salvação fosse deixada à nossa mercê, se a salvação fosse deixada ao nosso desejo de nos salvarmos, isso nunca aconteceria se não fosse Deus intervir em nós. É Deus que nos salva. Quando vemos a profundidade do nosso pecado e a ira de Deus, nós sabemos que a única esperança que temos é que um Deus de misericórdia olhe para nós. Seus olhos de misericórdia sejam sobre nós. Se a salvação do Senhor, não existe salvação baseada na nossa performance, nas nossas obras, nos nossos sacrifícios. É óbvio que tudo isso advém de um corpo transformado. Nós não somos pessoas inoperantes. Nós queremos operar, nós queremos ter obras, queremos fazer coisas para o nosso Senhor, mas porque o amamos, não para nos fazer amáveis. É porque o amamos que queremos mais e mais agradá-lo. O Evangelho é uma declaração que somente Deus salva. E esta é uma das razões porque muitas pessoas odeiam a mensagem do cristianismo, a mensagem da Bíblia. Porque eles querem fazer qualquer coisa. Querem chegar à frente com alguma coisa. Querem, no fundo,
manter o seu orgulho na salvação que adquirem. Mas o Evangelho destrói o nosso orgulho. Porque nós precisamos de uma rendição total aos pés da cruz, para que possamos ser livres, para nos deleitarmos em Deus, sermos gratos e adorarmos por Ele nos salvar. Esta é a melhor atitude para nós termos no dia de hoje. Sermos realmente gratos pela grandiosa salvação que Deus nos dá. E merecida salvação que Deus nos dá. Em segundo, nós vemos aqui também, lembremos que Deus nos ama. Sim, é verdade, Deus manifesta a sua ira para com o pecado que está dentro de nós, o pecado que está arraigado dentro de nós. Mas vejam o que diz no versículo 31 e 32. É o Pai, aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas. Nós já citámos aqui, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O amor do Pai fez com que enviasse o seu Filho. O nosso pecado não derrotou o amor de Deus. O amor de Deus derrotou o nosso pecado. E derrota, continua a derrotar. Por isso, quando pecamos, nós não precisamos correr para longe dele. Precisamos correr para Ele. Para Deus. É um Deus de amor. Um Deus de misericórdia. Um Deus que não tolera o pecado, mas que nos transforma mais e mais à imagem do perfeito Filho. E por último, em terceiro lugar, aprendamos que a ver a vida, a nossa vida, com as dificuldades e as dores que nós temos, como uma evidência de que Deus é connosco. Paulo tinha acabado de dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora nós perguntamos: todas as coisas são mesmo todas as coisas? É aquele diagnóstico difícil que nós recebemos, isso também coopera para o bem? É o facto de eu estar desempregado, isso também coopera para o bem de mim, que ama a Deus? É outras dificuldades da vida, isso também coopera para o bem? É eu ter perdido um filho, isso também coopera para o bem? É eu ter perdido um ente querido, um amado, isso também coopera para o bem? Sabendo que eu amo a Deus? E às vezes nós trocamos aquilo que deve ser a nossa abordagem às situações difíceis. Às vezes perguntamos a Deus onde estás nas situações difíceis da nossa vida. E começamos a procurar nas situações onde Deus está. Vislumbres da bondade de Deus, do amor de Deus. E a verdade, irmãos, é que às vezes não conseguimos encontrar. Às vezes há e nós não conseguimos ver. Outras vezes parece mesmo que não existe. O que Paulo nos diz aqui é para nós começarmos no sentido contrário. Ele diz: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E mais à frente vai dizer assim: olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabemos, começa numa verdade. Por isso o meu desafio é: sabe que Deus é amor. Sabe que Deus brota em misericórdia. Sabe que Deus é um Deus bondoso. E essas verdades, é a partir dessas verdades, tu depois vais analisar as situações e circunstâncias da tua vida. Sabendo que Deus é amor, eu sei que, embora eu não o sinta agora, eu sei que isto vai cooperar para o meu bem. Eu sei que isto vai cooperar para que eu possa estar mais perto de Cristo. Possa ser conformado à imagem de Jesus Cristo. Sabendo que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que me ama, eu sei que ninguém pode intentar acusação contra mim, ninguém me pode condenar as circunstâncias difíceis. Por isso ele termina o capítulo 8 a dizer: eu estou certo, eu tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, aquilo que virá, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o nosso Deus. Este é o Deus que me ama e te ama a ti também. Este é o Deus que nos chama hoje para relembrar o maior amor que este mundo alguma vez conheceu. O amor de enviar o seu Filho para nos salvar. E o poder de o ressuscitar dos mortos como uma antevisão daquilo que nos acontecerá a nós. Ele é as primícias.
Nós vamos atrás. Nós vamos atrás para o louvar para todo o sempre, pela maravilhosa obra que Ele fez na cruz, ao suportar o castigo de Romanos 1 a 3, que estava sobre nós. E agora nós podemos dizer, quem tentará acusação? Ninguém. Ninguém. Porque Cristo Ele é comigo. Amém. Estamos muito gratos pela mensagem que nós ouvimos hoje e realmente é maravilhoso podermos recordar estas verdades e o quão maravilhoso é o amor de Deus manifestado em Jesus. E é muito bom podermos estar aqui todos juntos para celebrar a sua ressurreição. E antes de acabar o culto, eu queria pedir aos irmãos que pudéssemos ficar de pé. E vamos entoar um coro que resume de forma bastante bem a nossa alegria que temos por Jesus estar vivo. Porque Ele vive, tenho esperança. Porque Ele vive, já não há medo. Porque o futuro está em suas mãos. A vida vale a pena porque Ele vive. Vamos todos cantar juntos em louvor e gratidão ao nosso Deus por causa desta graça maravilhosa que vemos em Jesus.
causa disso que nada nos pode colocar medo, porque nada ousará sequer tentar ir contra nós, porque Deus é por nós. Que verdade tão maravilhosa, não é? É mesmo muito bom. Eu queria pedir à irmã Helena Sequeira que nos pudesse despedir uma palavra de oração e de gratidão por tudo aquilo que se passou aqui. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que nos dás de juntos poder celebrar o teu profundo amor por nós. Louvamos-te, Senhor, por a tua obediência até à morte e morte de Cristo. E louvamos-te, Senhor, porque Deus, o Pai, te ressuscitou dentre os mortos. E tu vives em nós. Profundo amor do Pai por nós, tão vasto e sem fim, que deu o seu Filho para fazer do vil o seu poder. Cada um de nós era vil e imundo aos teus olhos, mas o teu profundo amor nos alcançou e por isso estamos aqui. Queremos pedir-te, Senhor, que nos capacites, nos ajudes, nos fortaleças, para que sejamos filhos dignos do teu amor. Que possamos espelhar esse amor que se entregou por nós e que possamos viver para te agradar. Recebe o louvor do nosso coração e ajuda que a nossa vida te louve também, Senhor. E que isso seja uma forma de falar aos outros de quem tu és e que atraia outros a ti. Louvamos e agradecemos em nome do Senhor. Temos chegado ao final do nosso culto. Um resto domingo para todos e feliz Páscoa.